Posso te dizer a data de hoje? Você simplesmente olha para o seu smartphone e vai lá. Você imediatamente sabe o dia, o mês e o ano. Mas será que sempre foi tão fácil saber a data? Será que as pessoas antigas tinham até mesmo o conceito de um ano que dura 365 dias? Sim e não. Os calendários maias tinham ciclos que se aproximavam do que chamamos de ano, mas o ciclo maia era muito mais longo, de 819 dias. E é aqui que o mistério começa. 819 dias comparados com o quê? Quando esse calendário começa e quando termina? Cientistas se perguntaram isso por décadas. Eles descobriram e decifraram o calendário maia durante a década de 1940. Recentemente, dois cientistas americanos, John Linden e Victoria Bricker, apresentaram uma solução. O que eles fizeram de diferente em relação aos seus antecessores? A dupla decifrou o código ampliando seu pensamento. Eles expandiram o calendário de 819 dias para 45 anos completos, o que é 20 vezes mais longo que o ciclo original, e um padrão começou a surgir. Isso foi uma grande descoberta, porque os maias contavam o tempo de forma complicada. Você pode esquecer os numerais arábicos fáceis de ler que temos hoje. Esses antigos usavam glifos, que são pequenas imagens que representam caracteres, algo parecido com os ícones na sua área de trabalho ou símbolos universais. Quando você vê um pontinho com 3 linhas curvas acima, sabe que há uma rede Wi-Fi disponível. O calendário maia usava glifos que representavam animais ou fenômenos naturais. Por exemplo, havia símbolos para jaguar e águia. Cada glifo marcava um dia. Cada ciclo se repetia 4 vezes, ou seja, 819 vezes 4. Vamos chamar esses 4 ciclos de blocos. Os maias coloriam cada bloco de forma diferente. Os cientistas pensavam que essas cores correspondiam às 4 direções cardeais. O vermelho era o leste, o branco era o norte, o preto era o oeste e o amarelo marcava o sul. Mas então veio a década de 1980, sim. Essa foi uma década estranha. Os cálculos estavam todos errados. Os pesquisadores determinaram que as cores estavam associadas à posição do Sol no céu. Descobriu-se que a cor amarela representava o ponto mais alto do Sol, chamado de zênite, e o branco era o ponto mais baixo, chamado de nadir. Parece que o calendário mostrava o quanto os antigos maias eram bons em astronomia. Isso é mais evidente em Chichén Itzá, uma cidade maia localizada na península de Yucatán, no México. Lá, há uma impressionante pirâmide escalonada dedicada à divindade da serpente emplumada, e seu alinhamento é perfeito. Algo maravilhoso acontece 2 vezes por ano, durante os equinócios de março e setembro. Esses são os momentos em que o Sol brilha diretamente sobre o Equador. Nessas 2 datas, o dia e a noite têm a mesma duração. No local da pirâmide, a luz solar primeiro ilumina a escultura da cabeça de serpente na base da estrutura e depois percorre os 91 degraus. Isso cria a ilusão de que uma cobra está deslizando pela pirâmide. Até hoje as pessoas se reúnem para testemunhar esse fenômeno. E deve ter sido ainda mais impressionante quando os maias construíram a estrutura entre 1050 e 1300 EC. Você sabe o que é um período sinódico? Nem eu, mas os astrônomos maias sabiam. Um período sinódico é o tempo que passa antes de um corpo celeste dar uma volta completa. Por exemplo, esse é o período entre 2 luas cheias quando você olha da Terra. Esse período dura aproximadamente 30 dias. Os maias observavam constantemente os céus, anotando cuidadosamente os períodos sinódicos de todos os planetas, desde Vênus até Saturno. Esses antigos astrônomos mantinham registros de quase todos os corpos celestes. Mas o que isso tem a ver com o calendário deles? Os cálculos dos pesquisadores americanos revelaram a ligação. Vamos pegar o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio, como exemplo. Seu período sinódico é de 117 dias. Multiplicando esse número por 7, obtemos qual número exatamente? 819, quando 17x7 é igual a 819. Coincidência? Definitivamente não, porque os períodos sinódicos dos outros planetas também se encaixam perfeitamente nesse número mágico de 819. Mas isso não é visível em um único ciclo maia. Os cientistas tiveram que expandi-lo várias vezes para descobrir o padrão. Há uma razão pela qual ninguém conseguiu decifrar o código por tanto tempo. Eles estavam focados em um único planeta. O truque foi adicionar o cálculo maia para todos os planetas. Os pesquisadores apenas precisavam enxergar o quadro completo. Isso nos leva ao ano de 2012. Você se lembra de que algumas pessoas pensaram que o mundo acabaria em 21 de dezembro? Isso acabou sendo um fracasso. Estamos vivos e bem agora. Mas o que começou esse rumor falso? O calendário maia, é claro. Esses antigos basearam seu calendário em longos períodos de todos os planetas, envolvendo muita matemática complicada e muitas multiplicações. O ano de 2012 era simplesmente o momento em que o ciclo deles terminava. É conhecido como a contagem longa. Esse período é o mesmo que o nosso ano. Para os maias, 2012 era algo como o dia 31 de dezembro para nós, apenas o fim de um ciclo no qual eles mediam o tempo. Portanto, não havia motivo para pânico.
As festas de Ano Novo podem ser um pouco selvagens, mas o mundo não acaba em 1º de janeiro. Os maias foram muito além de seu calendário. A borracha era o nome do jogo. Sim, você ouviu corretamente. Esses antigos fabricavam diferentes tipos de borracha 3.000 anos antes de um famoso americano chamado Charles Goodyear. Eles extraíam látex natural da árvore de borracha, uma substância leitosa que pode ser transformada em borracha. E eles não eram os únicos. Os cientistas encontraram evidências de que seus vizinhos, os astecas e os olmecas, também faziam o mesmo. Mas o que eles faziam com a borracha? Eles certamente não precisavam de pneus de carro. Mas é legal ter um bom par de sandálias para a praia. Os espanhóis escreveram sobre calçados com solado de borracha que os nativos usavam, mas infelizmente os cientistas ainda não os encontraram. Isso seria um grande avanço para a arqueologia. Então, os maias brincavam com borracha, literalmente. Os pesquisadores supõem que eles produziam bolas de látex, que eram elásticas e variavam de tamanho de uma bola de softball a uma bola de futebol. Os jogos típicos de bola maia envolviam 2 argolas. Você pode estar pensando em basquete, mas não exatamente. As argolas eram colocadas em paredes com 23 pés de altura, em comparação com o padrão da NBA de 10 pés, e a argola estava virada para o outro lado. Há também um lado doce na história dos maias. Esses antigos apreciavam chocolate. Na verdade, a palavra moderna chocolate provavelmente vem de sua língua, socolatal, que significa água amarga. Ok, você entende a parte amarga, mas por que água? Os maias não produziam chocolate na forma como conhecemos hoje, eles não faziam barras de chocolate. Eles bebiam, esmagando os grãos de cacau, que faziam excelentes bebidas. Os maias aperfeiçoaram a mistura ao longo do tempo e até adicionavam especiarias. Alguém está pronto para uma bebida de chocolate picante com pimentas e fubá? Quem sabe, talvez essa bebida realmente fosse saborosa. Os grãos de cacau eram sagrados e usados como moeda. Os pesquisadores acreditam que todas as classes sociais podiam desfrutá-lo. Chocolate grátis para todos, parece bom até hoje. Mas de onde os maias conseguiam água limpa para suas bebidas de cacau? Do mais antigo sistema de filtragem conhecido no hemisfério ocidental. Era baseado em zeólita, que são minerais que contêm compostos de alumínio e silício. Adivinha só? Os purificadores modernos de ar e água ainda usam esse material. A tecnologia maia vence novamente. De volta à Europa, Roger Bacon desenvolveu um sistema de filtragem de areia em 1627, cerca de 1800 anos depois dos maias. Mas e em regiões sem rios, lagos ou nascentes? Os engenheiros maias já haviam resolvido isso: água da chuva. Eles cavavam grandes reservatórios no leito de rocha calcária e revestiam essas cavernas subterrâneas com uma camada de material impermeável à água. O último passo era fazer pequenos canais que coletavam a água das colinas acima. Os cientistas estimaram que apenas um desses reservatórios poderia conter em média 10.000 galões de água da chuva, o suficiente para encher 55 banheiras de hidromassagem modernas. Isso é tudo por hoje. Se você satisfez sua curiosidade, deixe o vídeo um like e compartilhe com seus amigos. Ou se quiser mais, clique nesses vídeos e fique no lado positivo.